Bom dia, nono ano. Vamos a mais uma aula essa semana. Na aula de hoje, nós vamos estudar os grupos de substâncias. Na aula passada, eu comecei a falar sobre esse conteúdo, mas foi somente uma introdução, né? Hoje, na aula de hoje, nós vamos aprofundar nesse assunto. A classificação das substâncias. Há menos de 2 séculos, acreditava-se que substâncias de origem vegetal e animal só poderiam ser obtidas de seres vivos e não por meio de síntese em laboratório, ao contrário de muitas substâncias de origem mineral que podiam ser sintetizadas artificialmente. Com base nesse critério, as substâncias foram classificadas em 2 tipos: em orgânicas, que são de origem animal e vegetal, e em inorgânicas, que são de origem mineral. Então, as substâncias orgânicas, além de serem de origem animal e vegetal, elas também podem ser obtidas em laboratório através de reações. As substâncias, por exemplo, derivadas do petróleo, são compostos orgânicos. O gás metano, que se forma no lixo, o etanol, o álcool, a glicose, são todos compostos orgânicos, substâncias orgânicas. Nós podemos dizer que todas as substâncias orgânicas são formadas pelo elemento químico carbono, ou seja, em todas as substâncias orgânicas, o carbono está presente na sua composição. Vocês vão estudar melhor a química orgânica no ensino médio. Então, a química ela é dividida em 2 partes, A química orgânica e a química inorgânica. Hoje, na nossa aula, nós vamos direcionar para as substâncias inorgânicas, que são de origem mineral. Só para exemplificar, um composto inorgânico é o dióxido de silício, que é um dos componentes da areia. Bom, as substâncias inorgânicas são divididas em grupos, chamados funções químicas, que vão ser os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar somente os ácidos e as bases. Na próxima aula, nós vamos estudar os sais e os óxidos. Vamos definir cada um, começando pelo ácido. Os ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, ou seja, misturados na água, sofrem uma reação chamada ionização. O que é essa reação de ionização? É quando há liberação de íons. No caso do ácido, principalmente liberado o íon hidrogênio H+. Esse íon é responsável pela acidez da solução. Então, quanto maior a quantidade de H+, de íons hidrogênio, mais ácido é aquela solução. Veja um exemplo aí do HCl em contato com a água. Então, vai liberar o H+ e o Cl-. Isso que é ionização, é a liberação de íons. Na verdade, libera 2, O H+ e o Cl-, um positivo e um negativo. Mas o que classifica essa substância ser ácida, O que define a substância ser ácida é a liberação do íon hidrogênio. Existem ácidos presentes nos alimentos, como o ácido cítrico, presente nas frutas cítricas, como laranja, limão, o ácido acético, que está presente no vinagre, o ácido lático, que está presente nos iogurtes, e também temos aqueles ácidos utilizados nas indústrias, para fins industriais, Como o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido carbônico. Então, existem vários, Os ácidos apresentam algumas características, como eles têm sabor azedo, são bons condutores de eletricidade, são tóxicos e corrosivos, por isso que quando ao manusear um ácido, eles recomendam, é necessário utilizar equipamentos de proteção, como jaleco, luva, óculos, para evitar acidentes, que aconteça algum acidente. No caso, com ácido, são queimaduras que acontecem.
Eles também reagem com as bases, produzindo sal e água. Chamamos essa reação de reação de neutralização. Um exemplo básico e que acontece no nosso cotidiano dessa reação é, por exemplo, quando sentimos uma acidez estomacal. Então, é comum as pessoas tomarem hidróxido de magnésio para aliviar essa acidez. Esse hidróxido de magnésio é um líquido branco comprado em farmácias, também conhecido como leite de magnésio. Esse leite de magnésio é uma base, então no estômago vai neutralizar a acidez causada pelo ácido que nós temos, né, que é o ácido clorídrico. Então, é uma reação de neutralização. Nomenclatura dos ácidos. Como dar nome para os ácidos? Os ácidos são classificados em dois grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles que não possuem átomos de oxigênio em suas moléculas. Então, primeiramente, para ser um ácido, tem que ter o elemento químico hidrogênio na fórmula, né? E no caso do hidráxido, tem o hidrogênio e outro elemento diferente de oxigênio. O nome do ácido, do hidrácido, é dado da seguinte forma: ácido mais o nome do elemento químico ligado ao hidrogênio, mais a terminação hídrico. Então, reparem aí, coloquei dois exemplos: o HCl, o ácido clorídrico, e o ácido fluorídrico. Então, nós usamos primeiro a palavra ácido, depois o radical da palavra do elemento químico, corresponde ao elemento químico, né? No caso aí o Cl é o cloro, então eu coloco o radical e a terminação hídrico. O outro ácido são os oxiácidos, né? Como o próprio nome está dizendo, esses ácidos possuem oxigênio em suas moléculas. O nome é dado da seguinte forma: ácido mais o nome do elemento que vem no meio da fórmula, mais a terminação ico ou oso. Certos elementos dão origem a mais de um ácido. Nesse caso, para distinguir um ácido do outro, vamos usar as duas terminações. Então, usa-se oso para o ácido que tem menos oxigênio e ico para o ácido que tem mais oxigênio. Reparem aí no exemplo. Eu coloquei esse exemplo do ácido que tem enxofre porque é o único ácido que, ao invés de dar o nome, no caso aí enxofre, é substituído por sulfur. No caso, só o enxofre. Os demais ácidos é usado o mesmo nome do elemento químico. Só o enxofre que muda, que acontece isso, é substituído por sulfur. Então, H2SO3, ácido sulfuroso. Então, ele tem menos oxigênio que o de baixo, que o ácido sulfúrico. Então, o que tem menos recebe a terminação de oso, menos oxigênio, né? E o que tem mais oxigênio recebe o nome de ico no final. Ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Então, esses são os oxiácidos. As bases. As bases são substâncias que, quando dissolvidas em água também, vão sofrer dissociação liberando íons hidroxila. No caso dos ácidos, liberavam o íon hidrogênio, né? Aqui nas bases vai liberar a hidroxila, que é o OH-. Então, ali no exemplo, NaOH em contato com a água vai liberar o Na+, um cátion, e o OH-, que é a hidroxila. As bases têm algumas características também, como sabor adstringente, as pessoas falam que é um sabor amargo, né? São tóxicas e corrosivas, costumam dizer que a base amarra a boca, igual uma banana verde, por exemplo. Quando a gente coloca na boca, amarra a boca. As bases conduzem a eletricidade também e elas reagem com ácidos formando sal e água, que é a reação de neutralização. O nome das bases é dada da seguinte forma. Então, primeiro a palavra hidróxido,
D mais o nome do elemento químico. Então, NaOH, no exemplo. Hidróxido, D, o elemento químico Na, é o sódio, né? Então, hidróxido de sódio. O KOH, o K é o potássio, então hidróxido de potássio. Às vezes, podem existir duas bases diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. É o caso, por exemplo, do ferro. Nesse caso, acrescenta-se a valência, que é esse número que está aí embaixo, em algarismo romano. Então, existem dois tipos de hidróxido de ferro. Então, hidróxido de ferro 2, por causa do número 2 ali, e hidróxido de ferro 3. Agora, se não tiver número, é só hidróxido e o nome do elemento químico. E tem substâncias que não têm os dois tipos, né? Não tem valência diferente. Então, não precisa colocar o algarismo romano. Bom, pessoal, encerra a nossa aula, então. Na próxima aula, nós vamos ver os sais e os óxidos, né? Como eu já disse. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Façam as atividades com atenção e tenham um bom dia.